Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver a questão F06, que é de física moderna, aqui, efeito fotoelétrico. Lembrando que na primeira fase caiu uma sobre efeito Compton, né? Então a dificuldade dessa aqui é elevada, né? Porque precisa lembrar das equaçõezinhas do efeito fotoelétrico, tá bom? Então, esse é o grande trabalho de Einstein, em 1905, que deu o prêmio Nobel para o nosso grande Albert Einstein, certo? Então vamos lá. É, o exercício 6 diz o seguinte: diversos aparelhos com painéis solares, televisão de LED, de LCD e plasma, iluminação urbana e outros têm seu funcionamento baseado no efeito fotoelétrico, no qual elétrons são arrancados de uma superfície metálica. Então, ó, isso aqui é importante que a gente vai responder o item A, no qual elétrons são arrancados da superfície metálica pela incidência da radiação eletromagnética. Então é muito importante, novamente, a leitura atenta do enunciado, que ele te dá as pistas para você conseguir resolver alguns itens. Para que ocorra efeito elétrico, a energia de um fóton, dada por H, que é a constante de Planck, vezes a frequência da onda, da, da cor, né, da onda eletromagnética que incide sobre o metal, né? E ele explica aqui, né, H é a constante de Planck e F é a frequência de radiação eletromagnética. Deve ser superior a uma energia mínima, conhecida como função trabalho. Então, está explicando tudo para vocês aqui, ó, que é uma quantidade dependente do material. A tabela a seguir mostra a função trabalho de alguns materiais, então ele dá da platina, do tungstênio, alumínio, bário, potássio. Então o que é mesmo? A função do trabalho é a quantidade que depende do material, né? É uma energia mínima, né? Porque deve ser a energia do fóton para arrancar o elétron do metal, ele precisa ser superior a essa energia mínima. Entenderam? Então vamos ver. Vamos começar com o item A. Antes disso, né, aqui eu vou explicar para vocês o efeito fotoelétrico. Então você tem uma experiência na qual você consegue incidir dentro de um tubo uma determinada luz, uma cor de onda eletromagnética, né, ou qualquer outra, pode ser ultravioleta, as visíveis, né, e o infravermelho. E aqui o metal, a amostra do metal ligada a um conjunto de baterias, né? Então você pode aplicar uma DDP entre esses dois terminais. Então a luz ao bater, incidir nessa plaquinha, você consegue emitir elétrons. E dependendo da diferença de potencial, esses elétrons são projetados para o outro lado, com uma certa energia cinética. E que energia cinética é essa? É a diferença que o elétron recebeu do fóton menos essa função trabalho, essa energia mínima. É como se o elétron tivesse grudado por essa energia. E você tem que romper essa ligação para que o elétron caia fora do metal. Beleza? Seja ejetado. Então, item A. Considere uma placa de alumínio inicialmente carregada eletricamente. A fim de saber se a placa foi carregada positivamente ou negativa, incide-se luz ultravioleta sobre a sua superfície. Após certo tempo, verifica-se que a placa está neutra. Qual era o sinal da carga elétrica inicialmente da placa? Justifique sua resposta. Está dado no enunciado, né, pessoal? Se o efeito fotoelétrico é arrancar elétrons, né, essa placa estava carregada negativamente. Né? Bom, os fótons carregando energia e arrancando os elétrons. Tá bom? Próximo. É assim, deseja-se escolher um material para uma célula fotoelétrica que funcione com a luz verde. Então você quer saber um sensor de presença usando lá um laser verde, tá certo? E a frequência é 6 vezes 10 a 14 Hz. Qual ou quais materiais da tabela funcionaria ou funcionam como uma célula fotoelétrica? Justifique a sua resposta.
Então vamos ver, ó, tem todos esses aqui. Então a gente tem a frequência. Como que a gente acha a energia do fóton? O H vezes a frequência que era dada lá no enunciado, lembra? Então 4 vezes 10 a 15 é a constante de Planck. A frequência é 6 vezes 10 a 14. Fazendo a continha, a gente tem 2,4 elétron-volts. Então, para se arrancar um elétron do metal, a energia do fóton deve ser superior ao valor da função trabalho. Então, 2,4 é apenas superior a 2,3. Então, a gente só pode escolher o potássio, tá certo? Agora, no item C, caso a energia do fóton seja superior à função trabalho, o elétron será emitido com uma energia cinética adicional. Está explicando tudo, pessoal, tudo. Determine a energia cinética em elétron-volts de um elétron quando uma luz de comprimento de onda 400 nanômetros ou nanômetros incide sobre uma superfície de bário. Então a gente vai precisar primeiro calcular a frequência, usando o V lambda F. A velocidade das ondas eletromagnéticas, 3 vezes 10 oitava. Né? O comprimento de onda dessa daqui é 400 nanômetros, né? Ou nanômetros, que é 10 a menos 9, né? De metro, fazendo a continha, 4 vezes 10 a menos 7. Fazendo a conta, a frequência 3 quartos vezes 10 a 15 Hz, ou 0,75, né? Ou 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Agora, o que a gente precisa calcular? A energia do fóton. Né? 4 vezes 10 a 15 vezes 3 quartos, ó, quarto 4 com 4, fica 3 elétron-volts. Agora, qual que é a energia adicional, né, que vai sobrar para o movimento do elétron? Se a energia do fóton era 3 elétron-volts, aqui a função de trabalho é 2,5. Mas como assim, professor? Você não tinha falado que era 2,3? Então, cuidado que é diferente do outro item. Agora ele pede para usar o bário, né? O bário é 2,5. Então, com esse fóton e com esse material, né, você consegue um elétron com 0,5 elétron-volts de energia excedente. Tá? Então, quando a gente faz a experiência, ó, essa luz, né, com esse comprimento, incide no metal, na superfície com bário. Os elétrons são ejetados com essa energia aqui, ó, 0,5 eletronvolts. Beleza? Então, e dá para medir isso? Dá, porque a gente consegue fazer uma tensão de corte. O elétron tem uma certa energia, a gente inverte a polaridade de tal forma que a gente consiga brecar. Quando a corrente elétrica for zero aqui, significa que a gente descobriu qual é a energia com que os elétrons estavam chegando, né? Saindo daqui, chegando até aqui. Se a gente consegue brecar, a gente conseguiu saber exatamente qual era o valor da energia cinética desses elétrons. Não é bacana? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Deixem seu like e se inscreva no canal, tá bom? Beleza, grande abraço, bons vestibulares e boa FUVEST.